Muito bem, pessoal, preparados para aquela historinha genial, como sempre? Com certeza, né? Hoje a nossa historinha é super interessante, é uma doce historinha, é um sonho de historinha. Sabe por quê? É a história de um menino que sonhava em ter uma casa. Então, o nome da historinha é A Casa Feita de Sonhos. Vamos ver que legal? Então a historinha começa assim. Tinha um menino que ele tinha um sonho de ter uma casa. Claro, ele mesmo fazer a casa. Mas ele não queria uma casa qualquer. Ele queria uma casa leve como a pluma, alta como a torre, quente como ninho, doce como mel. Assim ele imaginou desde pequeno como que seria a sua casa. Porém, talvez, né, por ironia da sociedade, da vida, de um monte de coisa, talvez as coisas não tenham ocorrido do jeito que ele imaginava. Então, será como que aconteceu? Um dia, então, ele se viu, né, sozinho no mundo. Acontece, né? Acontece da pessoa estar sozinha no mundo. Como ele não tinha dinheiro, ele resolveu construir a casa com as suas próprias mãos. A primeira coisa que ele fez foi tentar construir uma casa com um material bem barato. Então ele resolveu fazer uma casa com papel. No entanto, olha só o que aconteceu. Assim que a casinha ficou pronta, vieram todos os ventos da terra e levaram a casinha do papel do menino como se ela fosse uma pluma. Pobre menino, mas ele era persistente, ele não desistiu. Quando ele viu que ele ficou sem a casa, ele ficou imaginando o que ele poderia fazer. Aí ele resolveu fazer a sua casa à beira-mar, sim, com a areia da praia, que é um material super barato, né? Então ele poderia construir a sua casinha sem custos. No entanto, olha só o que aconteceu. Mal a sua casinha estava pronta, vieram todas as marés do mundo e levaram a casinha de areia do menino, tadinho, como se fosse uma torre. Chateado, desorientado com o que aconteceu, ele ficou pensando o que poderia fazer, né? Porque ele estava sozinho no mundo e precisava de uma casa e não podia desistir dos seus sonhos. Afinal de contas, a vida também é feita de sonhos. Ele teve uma ideia. Sim, eu vou fazer uma casa de madeira, porque afinal de contas, madeira é um material barato. E ele resolveu fazer a sua casa. Esse menino pobrezinho, claro que não tinha condições de comprar. Ele mesmo pegou um machado e foi lá, lá na floresta, lá naqueles lugares onde tem muitas árvores e cortou várias árvores para poder construir a sua casinha de madeira. Claro, né? No entanto, olha só o que aconteceu. Mais uma tragédia. Vieram os ventos, trouxeram fogo. Imagina o que aconteceu. Vieram todos os fogos dos céus e queimaram a casinha de madeira do menino. Sim, aquela casinha que era quente como um ninho. E esse menino lamentou tanto, chorou, chorou, chorou sobre as cinzas, mas ele não desistiu. Não, ele não desistiu e resolveu então uma outra forma de construir a sua casinha. Ele assim imaginando, como ele tinha muita vontade de ter uma casa doce como o mel é caro, ele resolveu fazer com um material um pouquinho mais barato. Imagine com o quê? Com açúcar. Na verdade, ele precisou trabalhar bastante, né? Afinal de contas, açúcar é barato, mas não é assim tão barato para quem está com as condições. Agora, imaginem só que ironia do destino. Quando a sua casinha já estava pronta, doce como mel, vieram as formigas e destruíram a sua casinha. E ele ficou tão triste, ele ficou
tão chateado com tudo que estava acontecendo. Até que então esse menino resolveu tomar uma decisão. As pessoas perguntavam: Menino, onde você mora? Menino, onde você mora? Menino, onde você mora? Ah, eu sei lá, respondeu o menino. Eu moro em qualquer lugar. Eu moro aí pelo mundo. Eu moro próximo do bosque. Eu moro próximo do mar. Eu moro próximo de várias coisas. Na verdade, eu não tenho a casa que eu gostaria, mas eu tenho a casa dos meus sonhos na minha imaginação. Na minha imaginação, eu tenho a casa dos meus sonhos. Então ele, para poder afastar a tristeza e não ficar tão desiludido, ele sempre dizia às pessoas que ele mesmo construiu a sua própria casa dos sonhos e que ela era linda. Afinal de contas, ela era leve como a pluma, ela era alta como uma torre, ela era doce como mel. É, e é essa casa que é a casinha do sonho dos meninos, desse menino. E além do mais, ela ainda é quente como um ninho. E assim ele passou a ser uma pessoa menos frustrada e mais feliz.